E nós vamos falar hoje de um tema muito especial e da mais recente publicação do Boletim Microbiota. A gente deixou ele aqui e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa edição que tá muito bacana. Lembrando que o Boletim agora tá com 5 anos de publicação, né? Fazendo aí com que os conteúdos sobre a micologia possam chegar a outros lugares além da universidade. Isso mesmo, esse é o bloco Boletim Falado, né? Onde a gente traz a revista aqui de um apanhado geral para vocês lerem depois. A gente deixa os links, as informações, e essa edição tá super legal, assim como todas as outras. Exatamente. E se você chegou agora no nosso podcast, a gente já tem outras edições do Boletim Falado, não é a primeira vez que a gente está falando sobre esse quadro. E toda vez que é lançado o boletim, a gente faz um vídeo comentando sobre essa edição especial. E essa tá bem especial de verdade, porque nós da equipe do podcast Papo de Fungo também estamos com a matéria que a gente vai falar um pouquinho. Então hoje vamos mergulhar nessa nova edição do Boletim Microbiota, que tá assim, simplesmente fantástica, Heloísa. Vamos conhecer fungos escondidos dentro das raízes das plantas. Já imaginou? Fungo que fica na raiz da planta, escondido. Vamos falar também um pouquinho sobre conservação, sobre a funga brasileira, arqueologia, saúde, história da micologia e muito mais. Acho que vocês vão aprender bastante com o episódio de hoje. E claro, a gente vai dedicar um espaço especial para essa matéria de capa, que apresenta um grupo de fungos que provavelmente muita gente nunca ouviu falar, mas que pode aí revolucionar a agricultura, a nossa compreensão sobre as relações entre fungos e plantas. Então aqui é a nossa matéria de capa. E aí, Cairo e o pessoal, eu acho que esse é um dos títulos mais bonitos que já foram publicados de um boletim microbiota. Com certeza. Veja só, trazendo luz ao lado escuro dos fungos. Quem são os endófitos radiculares pigmentados? Então, quem são esses fungos? Esses fungos, eles também são chamados como endofíticos radiculares pigmentados. Inclusive o nome endo é de dentro e fito vem de planta, por isso que eles estão dentro das plantas. São conhecidos também internacionalmente como Dark Septate Endophyte, que é a mesma nomenclatura, né? A diferença é que está no inglês. Então, eles têm um nome um pouco complicado, mas a ideia é muito simples, Heloísa. Na verdade, eles vivem dentro das raízes da planta sem causar nenhum tipo de dano. Não está parasitando, não está matando aquela planta, muito menos pelo contrário, né? Na verdade, muitas vezes eles podem estar ajudando essas plantas também a sobreviver. E eles não são iguais aos FMAs, inclusive a gente já tem também episódios que a gente fala sobre os fungos micorrizas arbusculares, que estão associados às raízes da planta. Mas esse tipo de fungo, ele é diferente, ele não tem nada a ver com os FMA. Então, olha aqui, a gente tem a primeira página, né, da matéria de capa, e olhem que imagens belíssimas, né? A gente tem imagem dos fungos aqui da serrapilheira. Então, olha que interessante. Esses fungos, eles foram observados pela primeira vez há cerca de 100 anos atrás, quando pesquisadores estudavam as micorrizas em pinheiros. Como o Caio já bem falou, a gente tem alguns episódios que falam sobre as micorrizas, né? Então, na época, ninguém fazia ideia do que eram aquelas pequenas hifas escuras, né, que aparecem aqui nas fotos. Exatamente, Elu. E durante muitas décadas, o pessoal não sabia nem o que de fato seria isso e davam vários nomes a esse fungo, né? Esse grupo de fungo. Alguns pensavam, inclusive, que eram fungos patogênicos, que estavam ali causando um certo malefício à planta. Mas não. Outros também acreditavam que era uma espécie de micorriza diferente, mas não aquela tradicional, né? Será que é uma micorriza? Porque está associado também à raiz da planta e tudo mais, mas eles faziam papéis diferentes. E claro, hoje sabemos que eles representam um grupo ecológico que é extremamente diverso. Sim. Né? São o grupo dos endofíticos. Sim. E aqui na segunda página a gente tem algumas outras imagens da morfologia desses fungos e por que eles são importantes, né? Esses fungos, eles conseguem sobreviver em ambientes extremos. Ambientes de seca, de salinidade, metais pesados, solos pobres. Exatamente. E se você estiver perguntando, será que se eu pegar um pedacinho da planta, cortar, eu consigo ver? Não, esses fungos, eles são microscópicos, né? A gente vai conseguir ver mais sobre microscopia. É justamente o que desperta o interesse, né, dos micólogos quando vê essa estrutura no microscópio. Eles podem aumentar também a resistência da planta em ambientes com déficits, né, de nutrientes. Então eles estão ali realmente contribuindo para o crescimento da planta, colaborando.
podem ser importantes também, importantes aliados, Heloísa, para a agricultura, como você bem falou no início, né? Principalmente frente a essas mudanças climáticas que a gente anda enfrentando. Sim, e aí é curioso pensar que talvez parte da agricultura do futuro esteja escondida dentro das raízes de plantas, com muitas coisas que às vezes a gente não conhece, não sabe o que é, né? Não estuda muito sobre. Exatamente. E esse grupo, ele é uma verdadeira crise de identidade dentro dos fungos ali, né? Dentro da micologia. Outro ponto muito interessante é que esse grupo de fungos, né, os endofíticos radiculares, não apresenta um grupo taxonômico. Ele não apresenta esse grupo taxonômico definido. Eles são fungos de diferentes linhagens evolutivas, né? Que desempenham o mesmo estilo de vida. Então a classificação dele, Elu, é baseada no estilo de vida. Não é um grupo como, por exemplo, o Filoglomeromicota, que tem os FMAs que se agrupam. Podem ser diversos grupos que têm um comportamento ecológico, né, na natureza, que se enquadra dentro dos fungos endofíticos. Então, a gente pode estar lidando com filos diferentes, por exemplo. Sim. É justamente como exemplo de, a gente pode chamar animais voadores. A gente tem, por exemplo, morcegos, aves e insetos que voam, mas eles pertencem a grupos completamente diferentes. Exatamente. Inclusive, né, muita gente acha que o morcego é uma ave, é uma né? ave, Mas na verdade trata-se de um mamífero. Isso. Então a gente está diante de um desafio para nós pesquisadores, né, para nós micólogos, né, quem trabalha principalmente com a taxonomia e conhece bem esse tipo de problema. Eu trabalho com taxonomia, Luísa também trabalha, André, que está aí nas câmeras, né, também trabalha com taxonomia, Viviane também. Então a gente sabe o desafio da taxonomia de classificar e imagina esses grupos ecológicos. Inclusive no grupo de você também tem classificações assim mais ecológicas, né, Lobos e Comiceiros. Então, assim, simplesmente é complicado trabalhar com esse grupo, né? Porque a gente pode estar lidando com diferentes espécies, com diferentes grupos, com diferentes, até mesmo filos, quem sabe, né? Diferentes. E tem outras dificuldades, né? Esses fungos, eles parecem crescer lentamente. Então, eles são facilmente dominados também por outros fungos. E isso torna o isolamento em laboratório, né? Para um estudo mais aprofundado, bem mais difícil. Isso. Agora falando um pouquinho sobre o futuro, né, da agricultura, a agricultura lá do futuro, como a gente vai pensar com esses fungos endofíticos, né? Talvez essa seja uma grande mensagem da matéria do Boletim Microbiota, né, que eles dedicam isso, né? Esses fungos ainda são pouco conhecidos, né? Eu mesmo tinha pouco conhecimento sobre os fungos endofíticos, eu trabalho mais com os gasteroides, né? E acredito que muitos micólogos talvez também não tenham visto muito falar sobre esse grupo de fungos. Mas eles podem representar uma fonte enorme de bioinsumos para a agricultura mais sustentável, né? Então, já pensou no futuro a gente usar esses fungos, inocular em plantas, ajudar no crescimento, né? Hoje a gente já faz isso com alguns fungos ectomicorrízicos, fungos micorrízicos arbusculares. Imagine agora a gente fazer com esses fungos endofíticos. Seria algo muito legal, né? De forma sustentável para o futuro da agricultura. Isso. E aí essa foi a primeira matéria, né, a matéria de capa do boletim. Então a gente vê que tem muita coisa que existe, mas a gente ainda não sabe muito sobre. Então esse é o universo dos fungos, né? Um universo extremamente diverso e que a gente tem muito ainda a conhecer. Exato. E assim, eu até me empolgo porque tem muito mais a falar dessa matéria, mas eu vou deixar para vocês aí para lerem muito legal. Esse boletim. Lembrando que o boletim ele pode ser baixado gratuitamente. Você entra no site da Sociedade Brasileira de Micologia, lá vai aparecer o link do boletim, tem não só essa matéria agora, a nova, tem todas as edições anteriores. E vocês também podem mandar mandar, exatamente. Encontrou um fungo bonito aí na natureza, pode tirar foto e mandar, né? Tem um bloco para isso. Essa é a ideia do boletim, né? O boletim é uma revista científica de divulgação científica. Então ela é diferente daquelas revistas de... não é que ela não tenha revisão por pares, né? Mas ela tem uma linguagem que mais chega acessível, né? A um público maior, exatamente. Isso. Então você que é professor, você que também é amante da natureza, é amante dos fungos, vocês podem mandar também uma matéria para o boletim. Uma das seções bem interessantes que é beleza sutil evidente, que é uma foto de um fungo interessante que você viu, você pode mandar falando um pouquinho sobre ele, que o boletim sempre publica esse tipo de matéria.
Mas vamos para a próxima Vamos voltar, matéria, né? que tá muito Então bacana. já botei Elô. aqui o spoiler na tela da próxima matéria. E olhem que cogumelo belíssimo, né? Com um tom mais azulado. Exatamente. E aí esse bloco é sobre conservação, né? Então, é sobre uma jornalista, Whitney Buck. Me perdoe se a pronúncia estiver errada, mas essa é uma jornalista ambiental e vem ajudando a colocar os fungos na pauta de conservação mundial, que é uma coisa super importante, porque há algum tempo atrás os fungos eles não eram incluídos em pautas de conservação. Exatamente. Hoje a gente está tendo uma visão maior para a inclusão dos fungos dentro da conservação, né? A gente tem a fauna, a gente tem a flora, e hoje a gente trata-se da funga. Isso. Que para muitos foi um termo um pouco esquisito, né? Assim, muitos, inclusive micólogos falavam, nossa, funga, será que vai pegar? E agora a gente tá nessa visão dos 3F, fauna, flora e funga. Então, essa jornalista, né, ela faz uma observação muito interessante nessa matéria, né? Que, inclusive, tem uma fala dela durante o texto, Elô, que ela fala bem assim, as pessoas não protegem aquilo que não conhecem. E é por isso que talvez os fungos não tenham tanta atenção como os grandes mamíferos, as grandes plantas. Isso. Porque muita gente não sabe nem do que se trata os fungos. E também como tem muitos organismos microscópicos que a gente não vê a olho nu, isso dificulta um pouco também, né? Das Exatamente. pessoas saberem que existem, conhecerem e terem essa vontade e verem a necessidade de proteger esses organismos. E é preciso conhecer para poder proteger. Então essa frase, ela reúne exatamente isso, né? É uma importância para a divulgação científica. Então essa matéria está imperdível, ela traz até uns gráficos ali, Isso. com informações. Então é muito legal, sugiro vocês lerem também essa matéria e vai ver o trabalho que ela faz muito legal para a conservação de fungos. E aí a gente traz uma notícia que foi histórica, né? O Brasil está construindo a primeira lista de espécies oficial de fungos endêmicos. Exatamente. Isso foi uma das notícias melhores que a gente teve, né, durante esse último mês. Inclusive nós também fomos convidados a contribuir com essa lista. Diversas instituições foram também convidadas. Significa que identificar essas espécies, né, é muito importante e esse conhecimento é fundamental também para políticas públicas de conservação. Então, um destaque para essa matéria no boletim, eles até trazem que são mais de 100 especialistas envolvidos, Elô, incluindo professores, especialistas, alunos, Isso. cerca de 25 instituições, a UFRN também está dentro delas, né, e outras instituições federais, integração com a fauna e a Flora e funga do Brasil e o fortalecimento da soberania científica. Então, assim, imagina, a gente vai ter uma lista de fungos endêmicos que ocorre aqui no Brasil. Sim. Apesar de parecer simples, a gente nunca teve isso. Isso. Então vai ser muito importante Foi uma para a gente notícia poder bem proteger. importante, né? Histórica mesmo dessa inclusão dessa lista aqui para o Brasil. Então, muito interessante. Exatamente. E eu espero que a gente volte a falar mais sobre conservação aqui nos próximos episódios, que é um tema muito importante, né? E olha só, o próximo bloco, que é o Falando Nisso, a gente tem a notícia dos 5 anos do Boletim Microbiota, como o Cário falou ali no início. Então, o boletim está completando 5 anos de história. E já virou uma das principais referências em divulgação científica sobre fungos no Brasil. Então, olhem que belas imagens, né? Aqui de alguns fungos. Cário conhece esse primeiro gênero, eu esqueci. É um gasteróide Isso. também. E aqui a gente vê as capas, né, de algumas edições aí do Boletim Microbiota. E você também pode fazer parte dessa história, contribuindo com matérias, com próximos arquivos aí das próximas edições. Tá muito bacana. Sempre tem espaço, tem muitas edições dentro do ano. A gente publica 4 edições anuais. Então dá para participar, inclusive, se você tiver, você pode participar com a matéria de capa, né? Falando sobre o seu trabalho, sobre um fungo, um grupo de fungos, é bem interessante. Eu vejo a revista Boletim Microbiota como uma ponte mesmo entre ali a academia, né, em relação à faculdade e a sociedade, tipo uma comunicação entre elas de forma bem acessível. Além de divulgar pesquisas, aproxima os estudantes, pesquisadores, o público geral. É praticamente uma ponte mesmo, como você falou, né? Então, o boletim, ele vem com essa proposta exatamente de unir e poder falar com todo mundo sobre micologia de forma acessível. E aí, pulando agora para o outro bloco, a gente tem um bloco sobre a micoarqueologia. Então, você já imaginou encontrar fungos
em pinturas rupestres. Olha que curioso, né? E olha as imagens, que legais. É isso que essa matéria traz, é uma matéria até da Trevelé Pereira, né? Ela é muito dessa área também de conservação, de curiosidades. Então ela fez essa matéria e ela mostra, né, como nossos ancestrais já observaram e registravam os fungos, ó. Olha que legal. Há muito tempo atrás, né? Inclusive há milhares de anos atrás. É uma conexão fascinante entre micologia e arqueologia. Isso é História, muito interessante. Né? Isso me pega muito. Eu acho bem legal porque a gente pensa, nossa, os fungos já eram utilizados há muito tempo. Inclusive tem relatos de cogumelos que eram utilizados no tratamento no ferimento de cabras, né, de fraturas ósseas, suplementação, enfim, tem muita coisa legal para saber. Então vale a pena conferir a microarqueologia. Então vamos lá, a gente vai agora para o bloco 6, que é a parte de micologia médica. Isso. Então a edição, ela também traz uma matéria muito importante sobre a aspergilose. Exatamente, essa matéria, ela explica, né, quem apresenta maior risco, como ocorre a infecção e quais os cuidados ajudam na prevenção, né, dessa doença. Isso. Então é uma matéria que eu também indico muito você ler, é uma matéria de saúde pública. Isso, e o boletim sempre traz, né, essa parte de micologia médica, e é muito importante, porque às vezes traz algumas doenças, né, infecciosas, e ajuda como prevenir, então é muito interessante para vocês lerem. Vale muito a pena. E exatamente, voltando aqui, vocês veem que essa matéria é sobre um workshop. Então o boletim também ele traz uma seção dedicada a eventos. Então se você aí é professor, trabalha numa instituição, teve um evento específico relacionado à micologia, você pode relatar isso para o boletim Micobiota, que ele também vai ser uma matéria publicada. Então às vezes você fez uma semana do meio ambiente, um dia da micologia ou qualquer atividade relacionada, pode mandar aqui pra gente que a gente também, não a gente no caso, né, os responsáveis pelo boletim. Eu já tô falando isso porque o pessoal até reclama, a Caio tá sempre em toda edição. Eu quero fazer parte de todos, pessoal, porque é muito legal. Vicia. Então, agora a gente vai pro próximo bloco. Esse bloco tá bacana. Olha só, o líquen da vez, né? Sempre o boletim ele traz essa parte dos líquens. Na edição passada ele trouxe um belíssimo também, a gente fez o vídeo. E aí ele trouxe esse que é o Coenógeno. Exatamente, link. É um pouquinho, né? Coneógeno líquen, ok. É um nome assim, a gente não tá muito habituado, que a gente não trabalha com líquen, mas é uma associação interessante. Isso, né, entre os fungos e algas ou cianobactérias. Então, muitas vezes a gente vê árvores com as manchinhas e a gente não sabe muito bem o que é. E ali se tratam de líquens, que são organismos super complexos e belíssimos também. Então, o boletim ele sempre traz essa parte do líquen da vez. Então, você que trabalha com líquen, né, ou encontrou um líquen bonito, pode também trazer para a matéria. Ele traz a estrutura ali na árvore, a estrutura mais aproximada, então é muito interessante. Então é sobre fungos e organismos também relacionados a fungos. Chegou o que eu queria. E aí chegou a principal matéria, né? Uma das melhores, que é da equipe do podcast Papo de Fungo, né, Esse bloco 7, ele traz a estante micológica. Então, nesse bloco específico, a gente vai falar sobre a literatura infantil. Então, a gente traz, né, nós, o Papo de Fungo, a coleção O Mundo Secreto dos Fungos, que mostra que nunca é cedo para despertar o interesse das crianças pela ciência e o mundo da micologia. Exatamente. E aí, quanto mais cedo a gente conhecer os fungos, melhor, né? Mais a gente vai poder ter uma empatia com esses organismos e também ver o lado da conservação. Inclusive, pega bem aí do lado, ó, a coleção, pra gente mostrar ao vivo, pessoal. Lembrando que essa coleção já está disponível para compra. Bagunçando então a gente está com ela tanto na Amazon, mas também principalmente na Euclep. Segura aí um dos nossos exemplares. É muito legal, esses são os exemplares. Tem Lume, o fungo que brilha no escuro. Tá muito legal. A Viagem dos Esporos Aventureiros, que eu acho que é o meu preferido. Mas eu também gosto muito de Lume. E Dino e o Segredo da Floresta Viva. Então esses livros foram pensados para você que tem filho, até você mesmo que já é adulto, que gosta da literatura, que gosta dos cogumelos, você que tem sobrinha, sobrinho, neto, neta. Esses fungos, ó, esses livros são muito bacanas. E assim, eu já li todos em um dia. Então eu tiro onda com isso sempre.
Tá muito legal e vai vir mais novidades por aí. Então vamos deixar aqui nossos exemplares. Quem tiver interesse, a gente vai deixar também o link na descrição para o site, né? E vocês podem adquirir aí esses exemplares na sua casa. Isso mesmo, vale a pena conferir a coleção do Mundo Secreto dos Fungos. Então é isso que a gente trouxe nessa estante micológica e que vocês também podem divulgar, né? Suas publicações, seus livros. Eu não vou comentar muito sobre, porque senão aí dá spoiler e aí vai acabar falando um pouquinho sobre... Mas a gente também fez um episódio, né? Falando sobre... tem no nosso Instagram também falando um pouquinho sobre as histórias dos livros. Isso. E agora vamos para o outro bloco, que é sobre os micólogos na história. Exatamente. Essa é uma edição que homenageia um pesquisador indiano. O nome dele é Harbansh Upayan. Não sei nem se fala assim, é um nome bem difícil indiano. Mas é um grande micólogo aqui no Brasil, né? Um pesquisador indiano que ajudou a construir parte da micologia brasileira. Né? Perdoa se eu não fiz a tradução do nome correta, né? Mas vai falar um pouquinho sobre a história dele, como ele contribui e tudo mais. Então é uma matéria também que é muito legal, porque o boletim ele tem muito disso também, de trazer tanto pesquisadores micólogos e também micólogos, falar da história da micologia, a importância de todos eles. E esse pesquisador também ajudou muito, contribuiu muito com as pesquisas aqui no Brasil. Isso mesmo. Então vamos agora para o bloco preferido de Carlo, é um dos blocos preferidos. A beleza sutil ou evidente. E aí, geralmente essa matéria ela vai mais ali pro final, né, do boletim. Exato. E aí a gente tem uma imagem impressionante que é do sepultamento das famosas formigas zumbis, que inclusive a gente tem também um episódio que fala sobre isso, né, sobre o Cordyceps e outros fungos também. Olha isso que é uma imagem belíssima. Lindo, né? Olha que isso. Ficou linda demais. Olha que imagem, pessoal. Isso é um exemplo extraordinário da interação de fungos e insetos que a gente também fala muito aqui no nosso podcast, né? Como a Heloísa falou do Cordyceps e também outros grupos. Nesse caso, a gente está falando de espécies de Ophiocordyceps, que manipulam o comportamento de formigas para completar o seu ciclo de vida. Então esse registro aí foi muito belo, né? Lindíssimo. É o registro de quem? De Carlos Augusto. Vamos pegar aqui, Carlos Augusto Vidigal Fraga Júnior, né? Ele que é da Secretaria Estadual de Educação. Olha só. Tem até o e-mail aqui então dele. não é só universidade, né? Até secretarias também podem participar. Isso. Institutos, escolas. Então o boletim é muito aberto, né? Isso, e tá dizendo que foi encontrado em Mata Atlântica. Então tem informações, né, no texto, vale a pena vocês lerem, é bem curioso. Fala até aqui no início do The Last of Us, muita gente muito conhece. Legal. Então esse bloco é muito legal por isso, né? Qualquer pessoa pode trazer uma foto, seja pesquisador ou não, de uma curiosidade, de um fungo que você encontrou e deixar registrado aqui. Então, belíssimo. Isso é muito legal. Essa edição tá... É muito legal. E na outra edição, acompanha a matéria que eu publiquei também, com um cogumelo azul bem legal no Cerrado. E você também pode fazer parte, né, contribuindo com algum registro interessante. Então eu convido todos a participar do Boletim Micobiota, a ler essa matéria incrível, né? A gente trouxe aqui de forma acessível, mas vocês vão ver também que na leitura ela é muito acessível. Dá para você, que é professor de escola, ler para os alunos. É uma leitura bem leve mesmo, né? E a gente... espero que vocês tenham gostado desse... É um passeio, né? A gente não está aprofundando, é mais para trazer o que o boletim trouxe nessa edição e despertar a curiosidade mesmo de vocês para lerem a revista. Então, se você ainda não leu, vale muito a pena conferir cada uma dessas matérias e também as outras edições. Vale muito a pena mesmo. Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. A gente tá sempre postando lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. Spotify. Então, no Spotify, né? Os nossos episódios do Spotify. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixem dicas e sugestões para os próximos episódios. A gente gosta muito de ler os comentários de vocês, conversar. Ficamos muito felizes com cada interação. Então, esperamos que vocês tenham gostado dessa edição. Leiam o boletim, a gente vai deixar o link. Deixa o like aí e compra o livro. Tá imperdível. Isso aqui é uma ótima dica de presente, inclusive, viu? Eu adoraria ganhar um desses. Então é isso, pessoal. É isso, tchau, tchau. Até mais.